Vem comigo para nossa análise completa de Andor temporada 2, episódios 10, 11 e 12. Bora descobrir todas as referências, conexões com o universo expandido e muito mais. Lembrando que esse vídeo tá lotado de spoilers, então daqui pra frente é por sua conta e risco. E se você quiser ter acesso a vídeos semanais que vou te ensinar tudo sobre Star Wars, então já se inscreve no canal. Bom, entramos aqui no último arco da temporada, que acaba sendo muito mais focado no Luthen e no Andor. Lembrando que mais um ano se passou e agora estamos no último ano antes dos eventos de Uma Nova Esperança, com a série terminando justamente na cena inicial de Rogue One. Ou seja, a minha dica para você que terminou a temporada agora é que você reveja o filme para fechar com chave de ouro. Inclusive, tá rolando até um rumor de que o Tony Gilroy estaria fazendo um corte, das duas temporadas de Andor para passar no cinema junto com Rogue One, como se fosse uma dobradinha. Já pensou se rola isso? Seria muito massa, mas vamos ficar de olho porque até então é só um rumor. De qualquer maneira, esse arco já começa com os dois pés no peito, revelando ao Luthen que o tempo dele finalmente se esgotou e que a Dedra enfim chegou até ele e que o programa de energia do Palpatine era tudo uma mentira. Inclusive precisamos falar do Lone. Esse cara é um dos maiores heróis da rebelião e ninguém nunca vai saber disso. O cara conseguiu uma informação tão importante que se ela tivesse sido divulgada à galáxia antes, poderia ter mudado o rumo da história. Imagina se todos já tivessem descoberto e acreditassem no que ele sabia. Isso teria causado um verdadeiro rebuliço e poderia ter complicado a vida do Império. Lone comeu o pão que o diabo amassou, ficou anos infiltrado na SB, na cola da Dedra Meero, então imagina o estresse que esse cara viveu, coitado. Era para ele ser um dos maiores heróis mais condecorados da rebelião, mas como sabemos, esse não é o estilo do Luthen. Nessa altura do campeonato, o Luthen já sabe que a casa caiu e que é uma questão de tempo até que ele e os outros sejam pegos. Então ele recorre à saída que ele mais confia, a boa e velha queima de arquivo. É eficaz, porém é igualmente cruel, e o Lone merecia melhor. Enfim, o coitado contou tudo que ele descobriu pro Luthen e acabou morto com um tiro de blaster, tendo seu corpo descoberto por um gato Loth chamado Pix. Essa criatura era oriunda de Lothal, que era o mundo natal de Ezra Bridger. E nessa hora eu me identifiquei muito com o dono do gato, que estava ali correndo atrás de um Pix. Meu Deus do céu, que piada ruim. Mas é verdade, gente, tá? Se você quiser mandar um Pix aqui, o link tá na descrição ou nesse QR Code. Ajuda demais. E essa cena ilustra muito que numa guerra existem muitos heróis silenciosos e sem rostos, que às vezes desempenham papéis tão importantes quanto os heróis mais conhecidos. Por exemplo, quando a gente pensa na derrota do Império, de cara, a gente já lembra do Luke Skywalker, que deu o tiro certeiro que destruiu a Estrela da Morte. Mas para que ele pudesse fazer isso, tivemos incontáveis indivíduos como o Lone, que assim como o Luthen, deram suas vidas por um nascer do sol que eles nunca veriam. O que nos leva à cena da galeria, o embate que estávamos todos esperando desde a primeira temporada, e que contém um detalhe genial envolvendo o Luthen. Ele tá ali no meio da destruição de provas quando a Dedra chega. E nessa hora, só de vê-la ali, ele já sabe que tá tudo acabado para ele. Após a Dedra tirar a unidade Star Path da bolsa, item esse que foi responsável pela união do Luthen e do Cassian, as máscaras de ambos caem. E foi muito legal ver esses dois finalmente batendo de frente. Era uma das coisas que eu mais queria ver nessa temporada. Teve até direito a Dedra falando mal da peruquinha do Luthen, e isso foi pior do que xingar a mãe. Mas o detalhe mais genial dessa cena é logo em seguida, quando ele mostra para ela uma peça da coleção e a escolha dele é justamente um sangrador nautolano, que era um tipo de faca primitiva oriunda da mesma espécie do mestre Jedi Kit Fisto. Os nautolanos, eles eram uma espécie aquática muito famosa na galáxia e eu já falei tudo sobre eles nesse vídeo aqui. A gente até consegue ver a cabeça de um nautolano encravada no punhal do sangrador. Mas o que tem de genial nisso? Bom, além, é claro, da frase do Luthen, quando ele fala que a tensão aumenta, que é basicamente uma quebra da quarta parede, tá conversando com a gente, com os espectadores que estamos tenso ali no sofá assistindo, teve também o fato da escolha dele. Pensando com a cabeça do Luthen e considerando o quão estratégico ele já pegou essa faca pensando em dois
dois possíveis cenários. O primeiro, usá-la contra a Dedra e depois esconder o corpo dela para tentar fugir. Porém, depois de descobrir que o prédio está cercado e que ele não tem escapatória, ele acaba seguindo com o segundo cenário, que é usar a faca em si mesmo para que a Dedra não consiga extrair nenhuma informação dele. Mais tarde, a Clea até cita uma frase do Lúthien que explica exatamente essa decisão dele e esses dois cenários. Conheça a saída antes de você entrar. E nisso, ele sempre foi um mestre, né? Ele sempre esteve 3 movimentos à frente dos seus oponentes. O Lúthien acreditava tanto na causa que ele também estava preparado para matar e morrer pela rebelião, e foi exatamente isso que ele fez. Em seguida, a gente acompanha o plano da Clea de se infiltrar no hospital e libertar o Lúthien. Libertar no sentido metafísico, né? Porque fisicamente ele está basicamente morto. E a Clea é braba demais, ao melhor estilo 007, Jason Bourne, ela consegue sozinha dar conta da missão. Essa parte até me lembrou muito o Joel de The Last of Us, salvando a Ellie lá no hospital e matando todo mundo que aparecesse na sua frente. Mas aqui a Clea teve um pouquinho mais de classe. Até mesmo as estimativas ali da ISB bugaram, achando que tinha uma equipe de 3 pessoas para ter conseguido fazer um ataque nessa escala, mas na verdade era só a nossa Cleinha. Dito isso, foi muito legal ver também um hospital de verdade em Star Wars, com enfermeiras e tudo mais. Destaque aqui para os armários das enfermeiras, que parece, sabe aqueles buraquinhos de ar-condicionado que tem no avião, que tem no ônibus? Achei muito engraçado. E também a pobre da paciente, que foi praticamente sequestrada pela Clea e nem tinha ideia do que estava acontecendo. Essa parte foi muito engraçada. E para finalizar, essa máquina que tá deixando o Lúthien vivo, que tá posicionada num lugar bem estranho ali, bombeando não sei o que. Não sei a função dessa máquina e honestamente eu nem quero imaginar. No meio de tudo isso, temos alguns flashbacks da Clea, que nos revelam a história de origem entre ela e o Lúthien. E esse era um dos grandes rumores que a gente já tinha comentado aqui antes da série sair, de que teríamos a história de origem do Lúthien. Inclusive, tinha bastante gente achando que ele poderia ser algum tipo de ex-Jedi, muito pelo fato dele ter um Kyber Crystal da época da invasão dos Hakata, mas esse acabou não sendo o caso. O verdadeiro nome do Lúthien era Liar, e ele era um sargento. Eu só não consegui identificar qual era a facção dele e qual era o conflito específico que eles estavam, mas me passou uma vibe de Guerras Clônicas. Possivelmente ali o Lúthien poderia ser do separatismo, mas isso é uma suposição minha. Depois de encontrar e acolher a Clea, ele acaba desertando o exército para viverem como uma dupla de garimpeiros e vendedores de antiguidades. E o legal dessas cenas é ver que ambos já estão nessa luta contra o Império há décadas, conseguindo se organizar ao longo do tempo com muita paciência até montarem a operação sólida que acompanhamos na temporada passada. Mas talvez o momento mais importante dessa sequência toda seja justamente quando o Lúthien oferece a Clea uma escolha, de entrar de vez para a luta ou ter uma vida comum, com conforto. Tudo isso enquanto eles estão em Naboo, o planeta natal de Palpatine e Padmé Amidala. Cena essa que é espelhada como presente de uma forma brilhante, onde a Clea deve, mais uma vez, fazer uma escolha que não tem volta. Desligar os aparelhos que mantêm o Lúthien vivo, finalizando assim a jornada de um dos melhores personagens da história de Star Wars. A morte do Lúthien era uma das grandes apostas para essa temporada, e eu devo dizer que ela foi executada com perfeição. Foi trágico, mas foi exatamente da maneira que o personagem merecia, uma forma significativa e épica. Já no núcleo da ISB, a gente vê o Inspetor Hirt descobrindo que foi passado para trás pela Dedra e até prendendo ela, o que foi algo muito satisfatório. Inclusive, o desfecho da personagem foi algo que me agradou bastante. A Dedra sempre foi essa pessoa obstinada que faria o que fosse necessário para capturar o seu alvo, e essa sua perseverança era algo que era até bem visto pelos seus superiores, fazendo com que ela ascendesse na ISB sob o comando do Partagás. Mas foi exatamente essa obsessão que a fez meter os pés pelas mãos em atravessar a operação do Hirt, o que acabou culminando na morte do Lúthien. E depois foi revelado pelo próprio Krennic que a Dedra teve acesso a diversos documentos secretos vazados sobre o Galen Erso. Para quem não lembra, esse é o pai da Jyn Erso e o responsável pela falha no projeto da Estrela da Morte, que resultaria em sua destruição. Tivemos até a menção
menção a Eadu e Scarif, que são dois planetas que abrigaram instalações imperiais e que aparecem em Rogue One. Inclusive, todo esse arco funciona muito bem, quase como um apêndice do filme, e eu confesso que ver a Dedra descabelada e usando o uniforme de Narkina 5 me abriu um grande sorriso no final. Ainda sobre a Dedra, tivemos algo bem similar acontecendo com seu mentor, o Partagaz, que sempre foi um estrategista muito frio e calculista, mas que nesse momento cometeu um erro que custaria a sua própria vida. Na urgência de tentar encontrar a Kleia a qualquer custo, ele emitiu um alerta em todos os canais de comunicação, alertando sobre a Kleia e colocando ela como uma possível transmissora de um vírus letal. Isso posteriormente provaria ser o fator que impediria o Império de enviar reforços ao esconderijo em que ela se encontrava, fazendo com que ela e Cassian conseguissem escapar. Esse erro estratégico acabou sendo tão vergonhoso que fez com que o próprio Partagaz tirasse sua própria... você sabe, né? Algo que era relativamente comum em grandes generais em tempos de guerra, seja na época dos antigos samurais que cometiam o ritual de Harakiri, onde um guerreiro que se encontrasse em desonra tiraria sua própria vida através do esventramento. Isso também aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde o próprio Bigodinho se deparou com a derrota eminente e preferiu tirar a sua própria vida do que ser capturado vivo, para que ele não tivesse seu corpo sendo exposto e ridicularizado, como foi o caso do ditador italiano Mussolini. E foi muito interessante ver os bastidores da viabilização da Estrela da Morte em Andor, seja pelo arco de Narkina 5, evidenciando as atrocidades que eram cometidas com os presos, ou a pressão absurda imposta pelo Palpatine aos próprios membros do Império. Já no núcleo do Cassian, reencontramos ele, Melshi e o K2SO jogando um bom e velho sabacc em Yavin 4. Esse era um jogo de cartas extremamente popular com inúmeras variações, muitas delas incluindo uma mão que era muito difícil, que era chamada de sabacc. Frequentemente jogado em apostas altas, o objetivo de muitas versões do jogo era ganhar o pote sabacc coletando uma mão em um valor absoluto mais próximo de 23, mas nunca maior do que isso. E foi muito bom acompanhar a dinâmica dos três ali, tomando umas biritas, os humanos brincando com o droid, passou bem aquele senso de camaradagem. E essa interação entre os humanos e o droid brinca um pouco com a visão do mundo extremamente lógica e estatística dos droids, com a imprevisibilidade dos seres humanos. E conhecendo o Tony Gilroy e puxando aqui de cabeça uma fala dele em uma entrevista que ele deu esses tempos, eu não acho que seria exagero inferir que essa cena foi uma cutucada dos autores em relação às inteligências artificiais. Um debate que tem tomado força cada vez mais nos tempos de hoje, e o próprio Gilroy já disse que não planeja disponibilizar os roteiros da segunda temporada de Andor em nenhum lugar da internet para que eles não sejam usados para o treinamento de inteligências artificiais. Bom, eles eventualmente acabam indo ao resgate da Kleia em Coruscant, culminando no embate da tropa de forças especiais do Império contra o Cassian e o Melshi. E destaque aqui novamente para a força bruta do K2SO que salva o dia. Eu já comentei aqui nas análises o quão perigoso e letal era esse modelo de droid, mas nesse episódio vimos ele como se fosse um exterminador do futuro. Ele até usando o Hirt como um escudo humano foi pesadíssimo. A direção dessa cena inclusive foi excelente. Inclusive o próprio Tony Gilroy disse também em entrevistas que era pra gente ter tido um episódio inteiro nessa temporada focando no K2SO, mostrando uma nave de imperiais se perdendo em um planeta e tendo o K2SO como um monstro caçando eles. Teria sido sensacional, porém, por conta de questões de orçamento, esse episódio acabou sendo descartado. O que nos leva ao núcleo da liderança rebelde em Yavin. Finalmente vemos o Alto Conselho da Aliança, formado por Bail Organa, Mon Mothma, General Draven e outros que vimos em Rogue One. Apesar disso, esse era um momento de muito atrito entre Saw Gerrera e Mon Mothma, graças à crescente paranoia dele e à tentativa de Mon Mothma em mantê-lo sob controle. Os dois acabam rompendo suas ligações na reunião que acompanhamos, fazendo com que os partisãs do Saw Gerrera operassem de uma forma mais independente em Jedha, justamente onde o encontramos em Rogue One. Como se as tensões não estivessem altas o bastante, o Andor chega com a Kleia após a sua missão não autorizada, e é aí que temos o maior ponto de conflito dentro da rebelião. Acreditar ou não nas informações trazidas pela Kleia. Informações essas que custaram as vidas de Lone e Luthen. A discussão então se torna sobre acreditar ou não nas informações coletadas. Muitos dali nem sequer conheceram o Luthen pessoalmente, e ver o Cassian falando do cara de uma forma tão incisiva foi muito da hora. Porque vamos lembrar, o Luthen usou e abusou do Cassian, foi ele que praticamente o separou da Bix, mas o Cassian
entendeu que tanto ele quanto Lúthien fizeram esses sacrifícios por um propósito: vencer o Império, custe o que custar. No final, uma das decisões mais vitais da história da galáxia precisava ser tomada, e ela foi tomada baseada em um ato de fé. Mesmo em meio de tanta paranoia, espionagem, traição e desconfiança, no final, quem venceu foi a esperança. Afinal, rebeliões têm como base a esperança. Ainda em Yavin, tivemos a cena da Vel conversando com Cassian e ambos brindando todos aqueles que perdemos ao longo do caminho. E só de ver eles citando os personagens, a gente se lembra de quão fantástica foi essa jornada e quantos personagens complexos e interessantes nós tivemos a oportunidade de conhecer e como cada um deles contribuiu para a rebelião e o sacrifício que cada um deles tiveram que fazer. Isso agrega demais à trilogia clássica e à Aliança Rebelde. De uma certa forma, isso dá rostos para essa guerra. É como se nós, os espectadores, tivéssemos perdido amigos nesse conflito. Dito isso, eles esqueceram do braço aí no brinde e eu achei isso sacanagem. E falando em personagens que nos deixaram, tivemos também o retorno do Nemik, porém na forma do seu manifesto, que está sendo transmitido por toda a galáxia e se espalhando como uma praga, segundo o próprio Partagás. O que me lembra de uma frase de um dos meus filmes favoritos, que é A Origem, de Christopher Nolan. Uma ideia é como um vírus, resiliente, altamente contagiosa. A menor semente de uma ideia pode crescer, ela pode crescer e definir ou destruir você. E nesse caso foi exatamente isso que aconteceu. Eu já falava desde a primeira temporada que esse manifesto do Nemik ainda ia fazer muito barulho. E aqui as suas palavras ecoaram pela galáxia, contagiando milhões de pessoas e destruindo Partagás. O uso do manifesto dele foi certeiro demais, chegou até a arrepiar. E para finalizar o retorno de fantasmas do passado, temos o Cassian sonhando com a voz da sua irmã, que se chama Carrie. Obviamente, essa foi uma das grandes pontas soltas da primeira temporada que não foi explorada aqui na série. O que deixa uma dúvida se algum dia descobriremos o que de fato aconteceu com a irmãzinha do Cassian, seja em uma HQ ou um livro ou algo do tipo. No mais, esse arco aqui, principalmente o último episódio, já passa a impressão de ser um prelúdio de Rogue One, como se fosse uma coleção de cenas cortadas ou até mesmo uma versão estendida, caso você assista o filme logo em seguida, com a cena final até trazendo vislumbres dos personagens já nas posições que conhecemos do filme, como peças em um tabuleiro. Teve até também a aparição bem rapidinha desse cara aqui, que é conhecido como Pau. Calma aí, Pau com O no final. Mas esse é só o apelido dele, já que o nome inteiro dele é provavelmente o nome mais bizarro e comprido de Star Wars. Deixa aqui eu ver se eu consigo falar. Pau Doc Draba Takat Sap Derikti Nik Linketi Kivef Nik Nesevev Likek. Mano, isso aqui parece até aquela música do Ruge, sabe? A Sererê Haderê de Repito Sei No Amahavian de Bugin de Bug Bibi. Meu Deus do céu. Brincadeiras à parte, a série se encerra de uma forma linda demais, com o Cassian se preparando para embarcar rumo a Kafrene, dando início à sua última e mais importante missão, finalmente cumprindo o seu propósito. Nisso vemos vislumbres dos demais personagens. Ao crescer da trilha sonora, cara, eu confesso que não deu para segurar a emoção. Realmente foi um desfecho perfeito, que conseguiu pegar a história de 2 temporadas e um filme e amarrar tudo com maestria. E talvez um dos aspectos mais emocionantes de tudo isso seja justamente saber do trágico desfecho do personagem e que ele nunca mais vai conseguir ver a Bix. Bix, inclusive, que aparece e de fato estava grávida, deixando tudo ainda mais triste. Porém, com aquela sensação agridoce, sabe? De saber que o legado do Cassian vai perdurar, não só através do seu sacrifício e do que ele conseguiu conquistar, mas também através do seu filho ou da sua filha. Rapaz, essa hora me quebrou demais. Um monte de ninja cortador de cebola passou aqui em casa e eu confesso que meus olhos vazaram. Que temporada, gente, que série, meu Deus do céu. Andor, juntamente com Rogue One, foram verdadeiros presentes para Star Wars. Eu sei que a gente vive num momento delicado da franquia, com muita gente tendo largado a mão ou estando com bode, mas são séries como essa que mostram o poder desse universo do George Lucas, que Star Wars ainda carrega, quando se tem um foco muito claro em uma história e nos seus personagens. E eu espero do fundo do coração que esse seja o legado de Andor.
Andor. Um foco cada vez maior em materiais desse calibre. Bom, essa aqui foi a nossa cobertura completa da série. Quinta-feira ainda teremos a nossa live do Dia a Dia na Força, então não percam. E se você ficou até aqui e assistiu todas as nossas análises, comenta aí Viva Lonin, se você é um dos mandalorianos brabos que ficam até o final do vídeo. Gostaria de agradecer o Houston por ser um membro apoiador, todos os membros por terem ajudado e todo mundo aí que assistiu, deu like e participaram dessa grande cobertura do canal do Mando. Estou muito orgulhoso de tudo que a gente fez aqui. Valeu, galera. Vejo vocês na próxima série e This is the Way.